depois, para que fique claro, né, que a gente vai estar fazendo isso. E é isso, Hugo, pode começar. Seja bem-vindo ao Engaja Mundo. Obrigado. De antemão também eu quero já agradecer, né, essa possibilidade da gente trocar alguns conhecimentos e estabelecer esse diálogo, né, que ele principalmente nesse contexto em que a gente está vivendo, ele é muito pertinente. E eu queria agradecer ao coletivo, né, por abraçar e possibilitar esse tipo de discussão. Eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas abordagens sobre o corpo, né, o que é o corpo, e como eu sou geógrafo, a minha análise ela vai estar relacionada a essa abordagem, né, de uma das categorias da geografia, que é o território. Então, tentar relacionar o corpo como um elemento fundamental do espaço, né, e tecer esse debate a partir das dissidências sexuais, né, que são, na verdade, esse ordenamento de uma ordem burguesa que estrutura algumas políticas, né, que estão diretamente relacionadas aos nossos corpos, sejam eles no recorte de raça, seja ele nos recortes de gênero. E, bom, a gente podia começar a estabelecer o debate, né, a partir da abordagem do corpo em algumas perspectivas. Por exemplo, a gente tem a ideia do corpo como um organismo, né, o sentido biológico, mas nos estudos geográficos, né, principalmente depois do surgimento da geografia cultural, que é uma geografia recente em termos de publicação, mas que ela carrega, né, esse debate do gênero e a relação do espaço, do território com os nossos corpos. Então, é uma discussão bem recente dentro da geografia, mas esse elemento do território ele vai nos possibilitar algumas reflexões em relação a como o nosso corpo ele de alguma forma é atingido, né, e como ele produz também biopolíticas de emancipação, né. Então, a gente tem aí primeiro essa abordagem biológica, né, do corpo como um organismo vivo, e alguns teóricos da geografia eles vão dizer que o nosso corpo é o nosso primeiro contato de conhecimento do mundo, né? Então, o nosso corpo... Desculpa a gente que está caindo aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá tranquilo. Tá. Então, na geografia, né, a geografia vai trazer essa discussão sobre o corpo, relacionando sempre ele com a cultura, né? Então, esse corpo, né, ele está presente em um determinado espaço e em algum recorte de tempo também, né? Então, dependendo de como esse corpo ele vai se espacializar, ou seja, as suas relações sociais elas vão acontecer, né? Esse corpo ele vai sofrer influências e também vai influenciar politicamente outros corpos, né? Então a geografia ela vai nos ajudar a entender esse corpo como um corpo em movimento, né? Já que a gente não pode falar de espaço geográfico ou de território como algo fixo, algo estático. Então o corpo estando dentro, né, de um território, e aí daqui a pouquinho a gente vai desmembrar aí um pouquinho sobre essa interpretação do que é o território, né? A gente vai ter esse corpo sendo influenciado e influenciando, né, outras pessoas na construção do nosso dia a dia. Então, os espaços onde a gente frequenta também, eles estão permeados de relações de poder, né, e isso vai, de alguma forma, nos afetar enquanto seres no mundo, né? Então, o nosso corpo, ele vai ser sempre o nosso palco material dessas representações, não só do espaço, mas também dessas representações existenciais, né? Então, a gente vai ter aí essa abordagem, né? Geográfico e político ao mesmo tempo do corpo. Então, é bom que a gente entenda o corpo não só
como uma matéria, um organismo vivo, mas também é um corpo que está se espacializando e disputando territórios o tempo inteiro, né? Então aí eu vou usar o conceito, por exemplo, um dos conceitos de território na geografia, né, que é a ideia de território enquanto base material de poder, né? Então, no território, para alguns autores, como Rogério Hesbert, por exemplo, né, que é uma das grandes referências quando a gente discute território hoje dentro da geografia, é entender que no território, a base material do território é o poder, né? São as relações de poder que se estabelecem dentro de um determinado recorte espacial. Então, se a gente, por exemplo, entender que o nosso corpo ele é um território, automaticamente a gente precisa entender que o nosso corpo ele está sujeito às relações de poder, né? E essas relações de poder elas não se estruturam de uma ordem sem intencionalidade, muito pelo contrário, né? Os nossos corpos, eles a todo momento desafiam ordens, né? Uma ordem já instituída, e também influencia a romper algumas ordens também, né? Tanto que algumas existências, né? Elas são verdadeiras rupturas no espaço e no tempo da sociedade, né? Como no caso as pessoas gays, as mulheres, né? Então se a gente pensar o recorte da sociedade como um território, né, o território social, a gente vai ver que alguns corpos e algumas dissidências sexuais elas estão sujeitas, né, a algumas estruturas também sociais. E aí, quando a gente fala em sociedade, a gente precisa entender que a nossa sociedade ocidental, né, é a sociedade onde a gente tem a hegemonia de um padrão, né, estruturalmente branco, etnocêntrico e hétero. Né? Então, esse padrão de sociedade, essa estrutura de sociedade, ela vai produzir políticas, né, que não reconhecem outros corpos que não estejam dentro desse padrão cis normativo, né? Então aí essa relação com o território é pertinente a gente entender, né? Que o território, enquanto relação de poder, vai estar sempre servindo à manutenção de alguma ordem, né? Que nesse caso é a ordem burguesa. Então, se a gente tem essa estruturação de corpos hegemônicos, né? A partir de uma ideologia, de uma hegemonia, a gente também vai ter a estruturação de um sistema, né? E aí esse sistema, a gente precisa entender que ele é escrito com CI, né? CIS, que é de cisgênero. Então, por que que a sociedade ela estrutura, né, essa hegemonia cis e hétera, né? E a partir disso, a gente cria as nossas relações dentro dessa base, né? Então, por exemplo, os corpos trans, por exemplo, né, ou qualquer outra sexualidade, né, que a gente entenda como desviante do padrão normal, ela vai estar sendo subjugada sempre a uma estrutura muito maior, né, de se fazer política, de ter acesso a condições de materiais de existência. A gente vai ter aí uma relação de classe, porque se a gente for pensar, né, por exemplo, o Brasil, é necessário que a gente racialize todas essas questões. Então, como a própria a Djamila ela fala, né, é que o racismo ele estrutura todas as nossas relações em termos de sociedade, em termos institucionais. Então, pensar hoje, né, no corpo é a gente começar a se questionar, por exemplo, quais são os corpos que estão sendo mortos por políticas, né, por políticas sociais, por exemplo, né? Então, a gente já teve ao longo da história do Brasil, por exemplo, algumas políticas, principalmente na época da ditadura, muito ferrenhas, né, em relação às sexualidades. Tanto que, se a gente der um Google, né, a gente vai poder encontrar o jornal Lampião, por exemplo, que na época foi um dos grandes movimentos de resistência mesmo, né? Mas a gente também vai perceber que houveram políticas de criminalização dessas pessoas, desses corpos, dessas existências. E que hoje ainda a gente enfrenta isso de uma maneira muito, muito forte também. Bom,
Entendendo isso, né, que existe essa base sistemática e estruturante em que esses corpos eles estão inseridos, a gente começa então a perceber como o nosso corpo, né, uma vez que está sujeito a essas estruturas de poder, ele também pode representar, né, uma reflexão sobre quem deve viver e quem deve morrer, por exemplo. Né? E aí a gente entra dentro de um outro conceito, que é o da necropolítica, né, que eu acho que é um conceito hoje para a gente se pensar em termos sociais, né, individuais, quais são as nossas identidades individuais, quais são as nossas identidades coletivas, o que reforça alguns estigmas. Então, essa perspectiva do corpo, né, da gente entender o gênero, o corpo, como categoria política, né, de ser e estar no mundo, é a gente conseguir também dar visibilidade, né, a algumas situações e algumas questões que são e sempre foram pertinentes, né, dentro de um movimento político, seja lá ele qual for. Então, hoje, por exemplo, né, tendo em vista essa análise do que é a base do corpo e como ele se comporta dentro de um recorte territorial, a gente também tem possibilidades coletivas de emancipação, né? Então, hoje a gente, dentro da perspectiva da arte, né? A gente encontra hoje, por exemplo, alguns movimentos LGBTs ou movimentos de mulheres, né? Que eles se solidificam ou eles se legitimizam, né? A partir das suas vivências e na construção de uma identidade coletiva. Então, a gente entender como esses corpos eles se organizam na sociedade é fundamental, não só para a gente entender quem são esses sujeitos, né? Mas principalmente o que pode ser feito para que a gente amenize ou de alguma forma criminalize alguns crimes, né? Porque quando a gente começa a entender o corpo como uma potência, né? Seja ela qual for, a gente começa a perceber como a sociedade ela está voltada, né, para a dizimação desses nossos corpos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a estatística de assassinatos trans no Brasil, a gente vai ver o porquê, né, que a sociedade coloca esses corpos e essas existências na linha de frente. Exatamente por não lhes dar o direito à vida, né, e também porque a gente sustenta diariamente essa estrutura de colonização ainda, né, do pensamento, das nossas identidades. Eu estava fazendo uma leitura outro dia de um livro do João Silvério Trevisan, e nesse livro, Devassos no Paraíso, ele faz uma trajetória, né, histórica de como as nossas sexualidades elas sempre foram um artefato também da colonização, né? Então, se a gente pensar que o nosso corpo hoje ele é político, facilmente a gente vai encontrar não só na história, mas também nas nossas vivências, né, o sentido político de muita coisa. Então, nesse livro, para vocês terem uma ideia, né, ele conta a história de um índio que, na época, ele estava sendo acusado de, de abusar de crianças, e quando ele foi condenado, né, ele foi condenado simplesmente por ser gay, não pelo crime que ele cometeu, né, ao longo da sua vida. Então isso é só um exemplo de como as nossas sexualidades talvez elas estejam direcionadas, né, à forma como os poderosos têm pensado esse tipo de política. Então, basicamente essa era uma fala, né, uma fala inicial para pontuar algumas coisas, e o debate está aberto, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazerem alguma consideração, a gente pode começar a tecer esse diálogo, né? O que vocês acham? Acho que é até melhor do que eu ficar só falando aqui, falando. Deu para entender direitinho o conceito? Achei tudo. Alguém, gente, bora lá. Isso aqui é um debate. Cadê a Nayara? Cadê o pessoal?
Tá, eu vou começar a falar um pouquinho do que eu anotei aqui. E aí, quem Uhum. sabe a galera está um pouco inspirada em abrir a boca. Pera, só ir pra cá pra fora, que a Carminha tá gritando aqui no meu ouvido. Sim. Menino, uma das coisas que eu mais me identifiquei, eu acho que ao longo da tua fala, foi justamente como os corpos eles são interditados, né? Dependendo muito de como tu te posiciona no mundo. E os corpos que são respeitados são normalmente aqueles que estão dentro dos padrões que são impostos pelo sistema que a gente vive, né? E quais são esses corpos? São os corpos brancos, os corpos héteros, os corpos que estão dentro dessa normativa. E eu me identifico muito com isso, porque, por exemplo, eu sou uma mulher negra, né? Uma mulher negra, gorda, que, tipo, tem o cabelo black e todo o resto, e assim vai. E, e a todo momento a gente está sendo desviante, sabe? Coloca o nosso corpo no mundo, só se joga mesmo e seja o que Deus quiser, porque o respeito ele não vem, né? A gente, para conquistar um espaço dentro da sociedade, precisa ralar 10 vezes mais que qualquer outra pessoa para poder ter aquele espaço e poder assumir aquele território. Então, as relações de poder que a gente se joga, né, dentro, traça, tenta construir, elas acabam sendo muito mais prejudiciais para a gente do que para qualquer outras pessoas, né? É como se a gente estivesse numa camada da sociedade e existem outras milhões de camadas por fora que a gente precisa ter que romper o tempo todo para poder tentar chegar em um lugar. E, tipo, eu acho que é muito Sim. importante a gente trazer para dentro do Engaja, porque é até uma forma da gente, por exemplo, tentar entender como é que as coisas estão funcionando dentro da própria organização, como é que as coisas estão funcionando na vida e assim por diante. Eu acho maravilhoso discutir isso aqui dentro, sabe? Alguém? Mônica? Inclusive, Ana, essa base, né, da tua fala sobre identificação ou identidade, me lembra também uma discussão sobre as nossas subjetividades, né? Então, as nossas subjetividades, elas são parte também do espaço, né? São parte de uma identidade que a gente constrói ao longo da vida e que, em termos políticos, se a gente for pensar, qual é a base dessa política, né? Qual que é a base política de um racismo que até hoje, né, ele se manifesta de inúmeras formas. E a gente vai chegar a um ponto denominador, né, que é pensar esse racismo como uma política subjetiva de civilização, né? Então, a gente pensar o que é civilizado, né, seria pensar como essa política de branqueamento da população brasileira, ela foi pensada desde a época da colonização, né? E o quanto isso se arrasta em termos da esfera pública e da vida privada, né? E a forma como o impacto disso, até hoje, ainda continua sendo colonizar, talvez, né? Mais identidade, porque de alguma forma a gente também reforça esse tipo de estrutura todos os dias, né? Então, para uma pessoa branca hoje, eu acho muito mais pertinente a gente se questionar o que a gente tem feito em termos de luta, né, de combate mesmo a esse tipo de sistema, em relação a esses sistemas de violência, né? Então, hoje, o branco ele precisa pensar exatamente o que ele tem feito, né, a partir dos seus privilégios e de que forma ele tem contribuído, talvez, na forma, né, de enfrentamento mesmo ao racismo, à homofobia ou qualquer outra forma de sistema de violação de direitos e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa pensar também as nossas subjetividades a partir dessa politização das identidades, né? Então, acho que até dentro de alguns movimentos também e de algumas ciências, né,
as subjetividades elas têm sido renegadas a um lugar periférico das discussões, né? Como se as identidades elas não fossem parte também de um território ou parte essencial de um espaço. Então, quando a gente negligencia a ideia de se entender, né, como um ser no mundo e a partir disso construir relações políticas muito mais saudáveis ou talvez mais solidárias, né? A gente começa a pensar qual que é a minha função enquanto pesquisador, qual que é a minha função enquanto cidadão, qual que é a minha função enquanto ser humano, né? Porque a gente chega até a se questionar sobre valores humanos mesmo, né? Tipo, o que é humano hoje, perto de toda uma parafernália, uma estrutura social que a gente tem já dada, já tida como pronta, né? E isso nos é vendido diariamente, assim. Então eu acho uma boa aí, uma boa ideia da gente começar a pensar as nossas subjetividades a partir do plano político, né? A partir das nossas relações de poder mesmo e de direito à vida. Ai, tudo. A Kimberly escreveu aqui, eu vou fazer a voz dela, porque eu adoro fazer a voz do Tá. povo. Esse debate é maravilhoso e importante. Ainda não tinha ouvido falar nada, ainda não tinha ouvido nada a respeito da geografia dos nossos corpos. Mas diariamente sentimos o sistema matando corpos periféricos e interseccionalizados. Perfeito. Total. Inclusive, acho que dentro do próprio recorte da geografia hoje, né, a gente precisa trazer essa noção, né, do que é o território, do que é a geografia em si. Porque muito do que a gente tem pensado em termos de ciência, né, esse conhecimento ele não tem chegado a quem realmente deveria chegar, né? Então, a gente precisa realmente trazer esse debate e começar a perceber a geografia não mais só como uma disciplina, né? Mas como também uma forma de analisar o mundo e principalmente compreender quais são os nossos movimentos dentro de determinado espaço, né? Então, hoje, entender o meu corpo enquanto um corpo LGBT, né? Eu consegui entender quais são as armas da sociedade que estão viradas para minha cara, né? Então, entender e fazer um movimento, um contramovimento não hegemônico, né? Primeiro da luta pela vida, né? Que eu acho que talvez seja o nosso maior direito, que até hoje é negligenciado a muitos de nós, LGBTs e povo negro, enfim. Mas é uma ideia da gente pensar a geografia a partir dos nossos dia a dia, né? De reconhecer os espaços onde a gente transita e principalmente que tipo de ruptura as nossas existências elas trazem para o mundo, né? Porque se a gente existe e está numa condição de ser exterminado ou de sofrer qualquer outro tipo de violência, a gente também precisa começar a construir um outro tipo de consciência, né? Então, as consciências coletivas, elas estão aí exatamente para a gente poder tentar fazer um contramovimento nesse sentido e estabelecer outras ordens, né? Total. E aí ainda existe também uma coisa que eu não sei se a gente chegou a discutir, mas, por exemplo, como é que a gente pode imaginar o nosso corpo enquanto território a partir de espaços que também são extremamente negados e que são apagados e silenciados, né? Por exemplo, a realidade que existe das mulheres indígenas, a realidade das mulheres periféricas, a realidade das pessoas que estão na margem, né? E debater que esses corpos eles possuem movimentos e dinâmicas e fluxos que são contra-hegemônicos e que estão ali para representar resistências mesmo, é um movimento que faz a gente entender as singularidades de uma maneira que a gente não debate o tempo todo, né? Porque a gente, por exemplo, imagina corpo, mas não imagina o corpo como um espaço, né? Que é algo que está ali, que ele faz parte de um sistema maior, né? As Sim, pessoas são compostas por uma espacialidade, por um estar ali presente, né? E
quantas pessoas não têm esse próprio espaço negado, né? O fato de estar presente como uma afronta, né? Algo que está ali para afrontar um sistema como um todo. Eu amo falar disso. É pertinente. Inclusive, para a gente ter uma noção maior assim sobre como esses espaços eles são realmente negligenciados, né? Seja pela perspectiva da sexualidade ou do próprio gênero. Por exemplo, algumas vivências LGBTs elas estão totalmente relacionadas a essa exclusão, né? A essa exclusão. Então a gente tem hoje LGBTs que são expulsos de dentro de casa, né? Então o espaço familiar, essa base familiar, né? Ela também é fruto de uma política de ódio, né? Ela é construída a partir da ideia da não diferenciação, ou seja, a pessoa ela não consegue olhar o outro a partir de uma outra perspectiva e a partir disso começa a nutrir sentimentos de ódio, de rejeição, né? Então, para um LGBT, por exemplo, né, a primeira violência, muitas das vezes, está diretamente relacionada ao espaço dentro de casa, né? E aí, quando esse LGBT ele sai do território familiar dele e vai para o território da rua, né, a gente consegue, então, perceber como essas relações de poder elas vão afetar diretamente a vida desse sujeito ou dessa sujeita, né? Então, a gente tem aí o negligenciamento da família, a gente tem o negligenciamento das igrejas, a gente tem o negligenciamento do próprio espaço escolar, né? Então, hoje, afirmar que a escola, estruturalmente, institucionalmente, ela é racista, ela é homofóbica, e ela é machista, né? Reconhecer toda a historicidade do próprio sistema, do próprio desenvolvimento do sistema educativo brasileiro, mas também a gente começar a pensar que esses espaços hoje, né, eles são nossos por direito. Então, o que hoje talvez me dê um certo ânimo é pensar também que esses corpos, eles na produção do seu próprio movimento, né? Eles se estabelecem outras ordens. Então, hoje é importante a gente entender que é necessário que a gente tome, né, esses espaços de poder, que a gente se faça presente dentro desses espaços, de alguma forma, sempre promovendo rupturas, né? E tecendo uma outra perspectiva mesmo de que pode ser diferente, que pode, os espaços eles podem ser como o Harvey coloca, né? Realmente podem ser espaços de esperança. Então a gente tem aí esse desafio, né? E é isso. Bom, deixa eu ver aqui. A Clara está dizendo: Kellyton Hugo gostaria de saber mais sobre essa questão do corpo como resistência e excluído da questão dos refugiados e das fronteiras. Teria como falar um pouco sobre isso? Então, eu penso que essa relação dos corpos, né? Era para ser exclusão. Deixa eu ver aqui, gostaria de saber. Então, Clara, assim, por exemplo, os nossos corpos, enquanto resistência, né? O Foucault ele vai trabalhar um conceito muito interessante que é o de biopolítica, né? E o que é a biopolítica? É a forma como as nossas relações elas são políticas o tempo inteiro e como o nosso corpo ele é político a partir da nossa proposição de força, né? Da forma como a gente influencia outras pessoas, da forma como a gente se comporta. Então, o nosso corpo, enquanto resistência, ele vai ser esse corpo que desafia as ordens, né? As ordens normativas. E aí a gente tem dentro dos estudos de gênero, né? A teoria queer, na figura da Judith Butler, principalmente,
E a Butler, quando ela fala de performance, né, ela nos fala muito, ela nos traz essa discussão sobre o que é a sociedade normativa, né, o que é a sociedade da ordem e como essa sociedade ela estrutura também outras lógicas de dominação desses corpos. Então, a estrutura social burguesa, que é a que a nossa sociedade vive, né, ela é extremamente desigual no sentido de realmente não abraçar esses corpos, né? Então, o corpo ele se faz resistência quando, por exemplo, a gente tem que lidar com estatísticas de morte, né? Então, hoje a gente tem estatísticas horrorosas, assim, de feminicídio, de LGBTfobia, né? Então, pensar, por exemplo, o caso da Dandara, né? A Dandara era uma mulher trans, uma travesti, em que ela foi morta, né, à luz do dia, e olha como essas metáforas, né, dos fatos, eles trazem essa discussão muito forte. Porque se a gente for pensar, por exemplo, qual que é a espacialidade dessas mulheres travestis, a gente vai chegar à conclusão de que muitas delas não podem sair à luz do dia, por exemplo. Né? Não era comum ou não é comum que as pessoas pensem em travesti e automaticamente pensem em uma travesti estudando ou uma travesti ocupando algum cargo de poder. Quando a gente fala de travesti, automaticamente o estigma nos leva a pensar que, né, a travesti ou ela se prostitui ou ela está sempre à noite, por aí, né? Então, esse imaginário, esses estigmas, eles não nascem à toa, né? Eles não estão aí análogos, né? Eles, na verdade, estão do lado da estrutura que pesa sobre esses corpos, né? Então, pensar a resistência de um corpo trans, por exemplo, é a gente entender como essa ordem estrutural ela está sendo desafiada a partir de uma perspectiva existencial, né? Então, para uma pessoa trans, por exemplo, né, a ordem instituída fere o direito dela existir, né? Então, o corpo dela, a performance dela enquanto sujeito, né? A forma como ela se mostra para o mundo, esse corpo desafia o mundo, é que vai tornar essa pessoa, né, e esse corpo uma resistência, né? E resistência aí eu reafirmo aquele termo que principalmente a gente encontra nos textos do Rogério, né? Que é o resistência de reexistir, né? Não é uma luta só para poder aguentar as porradas da vida, não é isso. Mas é uma luta, um engajamento para que a gente tenha o direito de existência, né? Então, as resistências hoje, esses corpos resistentes, eles estão, na verdade, ao mesmo tempo na linha de dizimação, mas eles também produzem outros movimentos e outras lógicas que até então a gente não via, né? Então, a formação e o mais interessante é que quando esses corpos eles conseguem tecer uma rede, né, uma rede de vivências, a gente começa a estabelecer outras formas e outras ordens de existência, né? Então, uma travesti talvez seja muito mais massacrada do que 10 travestis juntas, né? Então, essa ideia do coletivo, de atribuir as nossas vivências, é que vai fazer a diferença naquilo como a gente lida com as estratégias de sobrevivência e de resistência mesmo. Quanto a essa relação dos refugiados, né, a gente precisa entender, por exemplo, quais são os fatores que estão levando essa galera a sair dos seus territórios, né, e tentar a vida em outros lugares, por exemplo, né? Então, se a gente for pensar em algumas culturas, né, por exemplo, onde as mulheres elas, na verdade, ainda nem conseguiram chegar e ocupar alguns cargos que culturalmente são colocados como cargos inferiores, né, ao do homem, essas mulheres, elas muito possivelmente teriam que sair, né, de sua cultura caso elas quisessem algum tipo de liberdade. Então,
essa política dos refugiados, né, eles, na verdade, estão mais ligados a uma base territorial mesmo, né? E aí a gente precisa pensar qual que é essa base, né? Se é algum motivo, sei lá, mais violento, mas é interessante mesmo pensar essa ideia das fronteiras, né? Porque o nosso corpo por si só ele já estabelece algumas fronteiras, né? Então, dependendo das nossas experiências de vida, a gente vai, de alguma forma ou não, se deslocar, né, por espaços onde a gente, de alguma forma, é mais aceito. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos itinerários de corpos trans, né, de travestis, ou mesmo hoje do movimento artístico de drag, por exemplo, no Brasil, né, a gente vai perceber que esses movimentos, esse deslocamento desses corpos, eles estão diretamente relacionados, né, a uma economia, a um desejo. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, como é que surge, por exemplo, os guetos, ou como esses corpos, eles historicamente foram colocados, né, numa perspectiva de subalternização, em que os primeiros bairros gays, né, eles surgem na periferia, por exemplo. Então, esse deslocamento, que é o conceito básico do que o Guattari e vai colocar, é exatamente como esse desejo ele molda esses movimentos de se espacializar no território, né? Então, essa questão dos refugiados, né, a gente também produz dentro do próprio Brasil refugiados, né? Inclusive tem um documentário muito interessante que é sobre os refugiados do desenvolvimento, esse é o nome do documentário. E ele fala exatamente sobre essas pessoas que são massacradas, né, por políticas, como o Belo Monte, por exemplo, e que de alguma forma são expulsas dos seus territórios para se tornarem novos pobres urbanos, né, que é o caso de inúmeras sociedades indígenas, é a realidade de muitos pescadores, é a realidade de muitos moradores de ilha, né. Então, quando essa política ela atravessa esses corpos de alguma forma, né, a gente produz também novos deslocamentos e, principalmente, eles estão quase sempre relacionados a algum tipo de política, né? E aí existem outros debates, né, sobre como o Estado ele também afeta os nossos corpos, né? Então, é uma boa dica mesmo. Deu para entender alguma coisa, Clara? Ou tô devendo Deu, alguma coisa? deu, obrigada. Tudo delas. Alguém tem mais alguma pergunta? Mônica? A Mangaí! Eu falar bem pouquinho para dar oportunidade para os outros falarem também. Pode falar o que você Ano quiser, meu amor. ano passado teve a primeira marcha das mulheres indígenas daqui no Brasil. E o tema da marcha era território, nosso corpo, nosso espírito. E isso é muito forte, sabe? Muito forte esse tema. E assim, como a mulher indígena, né, ela é vista hoje na sociedade, como ela é inserida ou não nos espaços, que muitas vezes só pelo fato da gente ser mulher indígena, automaticamente a gente já é excluída, né? É mulher indígena, de uma comunidade, né, tradicional, são vários fatores, né? E a forma, né, que a gente compreende o território a gente não vê como um pedaço de terra, né, a ser explorado, a gente não vê aquele território, né, físico mesmo, a terra ali a ser explorada, mas o território, ele diz muito da nossa identidade, né, do nosso pertencimento mesmo, sabe, como a terra e como a gente aprende com ela, né, quando a gente fala o território, nosso corpo, é justamente essas vivências coletivas que a gente vivencia dentro do nosso território e que está ligado com esse sentimento de pertencimento, as formas, né, as várias formas da gente ensinar e aprender, e aí o aprender e o ensinar é na base da observação, né, nós crianças indígenas, jovens, a gente aprende no observar o próximo, né,
com essa questão, né, do território, do corpo, ele também está ligado ao pertencimento que a gente tem com aquele chão que a gente pisa, né? E como a gente aprende, como é que a gente vai se relacionando com os outros. Quando a gente é obrigado a sair da aldeia, né, quando a gente é obrigado a sair da nossa comunidade para estudar, para trabalhar, para tentar buscar uma vida melhor, a gente está ainda mais exposto, né, ao racismo, preconceito, o estereótipo, né, sobre a visão do ser indígena. Muitas pessoas ainda têm aquela visão do indígena de 1500, né, e desconhecem o indígena contemporâneo, desconhece as questões, né, indígenas e não tem nenhum cuidado, não tentam ter um esforço de se aproximar, né, e tentar descolonizar os pensamentos, a mente, né, e acho que o momento agora, já que a gente está nesse período, né, de quarentena, enfim, eu acho que está nos obrigando a nos refletir, né, fazer uma reflexão interna dentro da gente, para que a gente possa descolonizar o pensamento, né, não só somente sobre os corpos indígenas, né, mas acho que como um todo, né, como que a gente está inserido no mundo, como é que a gente está atuando, né, então é mais nesse sentido, assim, de reflexão mesmo, que o momento atual ali agora também requer da gente, né, fazer essa reflexão acerca de descolonizar o pensamento, Sim, a mente, e aí quando a gente fala, né, de doutrinação, de colonização, infelizmente muitas, né, essa questão da evangelização dentro dos territórios indígenas, né, não é uma evangelização de libertar o ser, né, de libertar o pensamento, muitas das vezes como eu posso dizer, o pensamento, né, de colonizar, justamente dar continuidade nessa colonização, de nos privar, nos oprimir, e os povos indígenas, eles são povos livres, né, tanto de pensamento como de cultura, de forma de agir, de atuar, e aí muitas das coisas que vem acontecendo, inclusive envolvendo os LGBTs indígenas, é justamente essa questão, né, do preconceito, do racismo, da exclusão, do silenciamento de fala em alguns espaços. Esses debates acerca das questões da LGBT dentro do movimento indígena, ele é algo muito novo. Só para vocês terem noção, ele surgiu em 2017 no Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, aqui que aconteceu em Salvador. E aí teve uma mesa, né, um diálogo acerca disso, e aí teve aqueles questionamentos, né, tipo, era algo muito dentro do movimento indígena, algo novo, né, então teve uma certa estranheza, mas sempre existiu, né, sempre existiu, e que a gente tem que lutar agora justamente para descolonizar essas mentes sobretudo, né, dentro dos nossos territórios, que é reproduzido, que é fortalecido através da evangelização, infelizmente. Essa questão da homofobia, né, as questões de gênero como um todo. E aí eu queria deixar o convite também para você estar conosco, a gente está tentando organizar um GE voltado acerca disso, né, e aí estou tentando trazer alguns jovens indígenas para estar conduzindo o diálogo com a gente, e aí sinta-se convidado nossa, para estar com a gente ainda não tem maravilhoso. data. A gente ainda não tem uma data, a gente está tentando fixar uma data e tentar chamar uns 2, 3 convidados para estar conosco. E sinta-se convidado também a dar suas contribuições, estar conosco, aprendendo e, enfim, partilhando essas vivências em conjunto mesmo. Poxa, muito obrigado. Agradeço desde já o convite e fica aí. Estamos por aqui. Quando precisarem, a gente está sempre disponível a trocar assim, essas experiências. E eu destaco assim, eu destaco na tua fala muito do que a gente entende em termos de visão de mundo mesmo, né? Porque, por exemplo, é muito diferente a estrutura do nosso pensamento e a forma como a gente tende a encarar e ver o mundo, né? Então, por exemplo, quando eu estava desenvolvendo ainda o trabalho de conclusão de curso, né? Eu cheguei a me deparar com o conceito do Tekoha, né? Que é o conceito do bem viver da cosmologia Guarani Kaiowá. Então, um dos meus professores sempre questionava, né, o que a gente precisa incorporar nos nossos discursos, né, para que a gente consiga de alguma forma também somar com essa luta sobre a descolonização do pensamento, das nossas subjetividades e tudo mais, né? Então, entender o território não só na perspectiva física, né, e natural da coisa, também
a gente começar a se desafiar, né, a pensar outras formas de se fazer território e de se territorializar. Então, acho fantástico essa ideia do quanto que esse senso coletivo de território ela é a base de vida de muitas populações, né? Então, acho que fica aí em aberto também o nosso debate sobre essa perspectiva política, né, de uma ontologia assim do espaço mesmo, da forma como o espaço ele incorpora, né, essas vivências na dinâmica do dia a dia e como isso reflete no acesso ou na luta pelo direito à terra, pelo direito à moradia, pelo direito de ser, né, que também é um direito. Então eu fico feliz aí e é isso, gente, estou amando. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, me chamo Mayara. Eu queria só comentar que eu vi uma vez sobre o país, a Ruanda. Ela tem 56,3% das cadeiras do parlamento preenchidas por mulheres, mas isso foi devido à maioria dos homens morrerem na guerra. E essa questão da política que vocês ficam recolocando é muito interessante, porque isso está numa discussão feminista já há muito tempo, de como as mulheres não têm local no lugar da política, né? Não é um território que é acessado. E eu acho muito interessante essa ideia que você falou de formar rede, porque eu lembro de uma autora, que é a Sônia Álvares, que ela fala disso, de fazer redes, só que isso era ainda num período mais institucional. E hoje é muito interessante como a gente está tendo esses cruzamentos de movimentos de vários interesses para fazer um movimento independente do institucional. Só que ainda assim parece um pouco necessário a gente estar lá presente, sabe? E o exemplo das mulheres que não estão sendo aparentes por estarem lá dentro ou porque morreram por causa disso, como a Marielle. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu não sei se ficou claro, mas é só uma ideia que veio na minha cabeça. Bom, esse debate sobre como a política ela influencia diretamente nas nossas vivências, né, do corpo. A gente precisa pensar que essas políticas elas existem para definir e manter uma ordem, né? E qual que é a ordem social hoje, né, principalmente tendo em vista aí essa produção do que é o lucro, né? A gente tem esse debate sobre a mercantilização das vidas também. Então, tudo isso perpassa a forma como a gente vê a política acontecendo e como ela está sendo feita, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já tem a participação de inúmeras pessoas, né, de movimentos sociais dentro da política, mas ainda assim a gente está em rumo a um estado que já é um estado de exceção, né, quando se retira todos os direitos institucionais e constitucionais de vida, mas falando especificamente sobre como esse vetor político ele está atrelado a vários recortes, como você falou, né? Eu destaco também hoje a influência do vetor político das igrejas, né? Então, o neopentecostal, o neopentecostalismo, né? Ele é uma vertente política hoje que a gente precisa ter muito cuidado, porque é ele hoje quem ordena, né, muitas das práticas sobre homofobia ou sobre violência doméstica. Tudo isso está sendo influenciado por uma base discursiva cristã, né, de um falso moralismo muito forte e que tem produzido, dentro da perspectiva das nossas políticas, né, prejuízos irreversíveis em inúmeras sociedades e em inúmeros grupos sociais. Então, por exemplo, pensar hoje, né, que a gente caminha para um Estado teocrático, né, no mínimo de respeitar a própria laicidade da nossa Constituição. Então, quando a gente estabelece essa reflexão de pensar como as nossas políticas elas estão sendo influenciadas, né, e como elas influenciam outras pautas, a gente começa a entender como o território ele está sendo gestado, né? Como que essa política de reordenamento territorial também faz parte desse reordenamento da vida, né? Então, por exemplo,
eu trago agora como exemplo a forma como, na história, as cidades amazônicas elas nasceram, por exemplo, né? As cidades amazônicas, como o meu município, né, Oeiras, do Pará, Cametá, que são cidades ribeirinhas, né, que tem essa relação muito forte com o rio, essas cidades elas surgiram, né, a partir de uma política de gestação do território, né? Então, quando o Marquês de Pombal ele institucionaliza, né, a ideia de civilização na Amazônia, as cidades elas surgem como um protótipo de civilização mesmo, né? Então, se hoje a gente tem um sistema de cidades que se desenvolveram à margem dos rios, né, isso está diretamente ligado a como esses corpos indígenas, a como as pessoas negras, né, elas foram trazidas para cá e foram massacradas. Então a cidade surge a partir de uma política extremamente racista, né, e essa política até hoje é feita da mesma maneira, né? Então, hoje, chamar o Estado de racista, né, é compreender também como essas políticas elas estão sendo pensadas de uma forma geral, né, para as nossas sociedades. Eu não sei se foi necessariamente nesse sentido que você perguntou, mas, bom, essa é a reflexão que eu consigo fazer, né, e trazer para o debate nesse momento. E aí, manas? Mais alguma pergunta? Gente, foi perfeito, tá perfeito isso. Eu acho que era uma das reflexões mais necessárias que a gente tinha que fazer dentro do GT Gênero e na organização como um todo, né? Que é justamente pensar o corpo como político, como um corpo de enfrentamento e assim vai, que é tão importante para as pautas de gênero, né? Porque se a gente não percebe que as nossas dinâmicas, a maneira como a gente se estabelece é um ato de resistência, é um ato de enfrentamento, a gente acaba percebendo que as coisas só vão fluir a partir do momento em que a gente tiver em coletivo, né? Em A partir coletivo, do momento que a gente exatamente. a partir do momento que a gente se juntar com o outro, que o nosso corpo ele não pode causar nenhuma desestabilização do sistema que a gente conhece, mas não é assim, né? O nosso corpo ele pode mudar o sistema que a gente vive a partir do momento que a gente se propõe a fazer isso, né? São corpos que possuem singularidades e histórias e trajetórias que se colocam diante do mundo e vão recebendo todas as formas de, de silenciamento, de exclusão. Então, é muito bacana para a gente entender mesmo esse lance de como imaginar a gente no mundo, né? Como é que está atualmente o eu no mundo, o eu diante do que a gente está vivendo. Então, eu estou encantada, eu adoro falar sobre isso e é muito empolgante. Alguém? Cadê as vozes desse Brasil? Cadê as manas? Cadê as bonecas? Cadê as bonecas? Não tem mais boneca para falar? Então, eu acho que é isso. A gente vai encerrar, então, com muito, muito, muito obrigado, né? A gente vai enviar para vocês que participaram um formuláriozinho de avaliação, né? Para a gente avaliar como foi o GT, o GE. E, Hugo, a gente vai também te enviar um certificado para você também avaliar o que você achou. E tá Tudo super para ela. convidado para estar tudo para estar colando com a gente nos nossos rolês. A Monique enviou aí no chat formulário. Quem puder acessar agora, as pessoas que participaram, é tudo para elas, assim. Então, ai, gente. Quero avaliar agora. Quero falar perfeito. Vai, mana, joga, te lança, fala.
Eu amei, sério. Sério, foi incrível. Assim, a cada fala, a cada reflexão, abria, assim, um mundo de outras reflexões, né? Eu amei, amei mesmo. Vou avaliar, eu quero escrever tudo para elas, porque foi perfeito. E foi um prazer te conhecer aqui de Belém, né? Aqui da UEPA, Ai, amiga da Dona Rosa, eu não sabia da existência. igualmente. Já deve ter trombado em rolê e não sabia. Mas, Muito assim, foi provavelmente. maravilhoso. Ou Espero outras vamos trombar, né, em oportunidades. vários rolês. Depois dessa quarentena, fechou. Vamos ocupar tudo. Partiu bicicleteiro, mano, não tem pra elas. Aqui já foi lá, mano. Tá, mas isso daí é papo pra depois. Gente, eu vou ler aqui a Giovana. Gente, tô cozinhando, por isso tô caladinha, mas amei demais. Prestei muita atenção em tudo que foi levantado. A Mayara, eu não sei o que era mais bonito, suas palavras ou sua beleza. Ih, mano, que isso? Ela se deu com a make, mana. Look certo. Menina, chega, eu tô aqui nervosa. Ela é bonita mesmo, mano. Aqui, a Giovana, aprendi muito com as reflexões agora. Muito obrigada. A Mangaí amei. Mana, foi tudo delas, mana. Bom, gente, agora deixa eu falar. Eu tô muito feliz de ter conseguido estabelecer esse diálogo, né? Eu queria falar um pouco sobre o movimento também e o quanto que esse movimento do Engaje ele é fundamental na forma da gente articular, né, e criar esse espaço de diálogo, essa troca e ter esse senso coletivo de uma rede disposta, né, a tecer reflexões, a estabelecer o debate e a construir um outro tipo de sociedade que é necessário, né? A gente sabe que o enfrentamento aí ele está sendo, o batente está sendo diário e é o nosso desafio também, o nosso dever enquanto cidadão, né? Seja lá desempenhando qualquer função ou ocupando qualquer outro tipo de cargo, a gente lutar por uma sociedade menos ruim, né? Por uma sociedade que nos dê acesso, que nos dê possibilidades de vida. Então, fica aqui meu agradecimento com o coração muito, 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 muito feliz mesmo de ter tido essa oportunidade dessa troca, né? E desde já sintam-se Amigo, tu tá com a mão no microfone. acarinhadas, né? Ai, desculpa, bicha, porque tu me fala só agora? E é isso, gente. Tô muito feliz, tá? O tutorial de hoje de make foi tudo delas. E numa próxima oportunidade, só chamar que a gente tá aí. Ok? Beijo. Arrasou. Avaliem o babado e é isso, tudo delas. A gente vai marcar outro GE e aí a gente faz propaganda de novo, porque é babado GT General arrasa. É isso, gatas. Beijo. Tudo dois, beijão. E, mana.